Olá, eu sou Paulinho. E eu sou o Ivan. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao método Keto Coats. Se você veio nadando, se você veio pedalando, correndo, arrastou para cima ou apertou no link, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que provavelmente nós possamos te ajudar. Assista esse vídeo e entenda como treinar o seu metabolismo usando a energia da gordura para maximizar a eficiência do seu corpo em um sprint de 8 semanas. E você sabe por que treinar o metabolismo? Para que seu corpo te dê a máxima eficiência, produza mais com menos esforço, fique mais disposto, tenha mais gás e energia para o seu dia a dia, possibilite reduzir suas inflamações, tenha menos lesões e dores e para o atleta vai possibilitar recuperar mais rapidamente dos treinos, voltando a render e performar e colhendo os melhores resultados. Porém, tudo isso demandará esforço e dedicação da sua parte. Então, se você está esperando por uma fórmula mágica, talvez esse vídeo não seja para você. Se você costuma começar as coisas e não terminar, talvez esse vídeo também não seja para você. Se você tem alguma doença ou um problema de saúde, acho melhor você procurar um médico primeiro. E se você for um atleta que espera logo na segunda semana e está batendo seus recordes pessoais, talvez esse vídeo também não seja para você. Se você é uma pessoa que está sem energia, disposição e incomodada com a saúde do seu corpo, não sabe como e nem por onde começar, eu tenho certeza que este vídeo é para você. É para você que parou de render nos treinos, é para você que perdeu a performance e não sabe por quê, acha que é a hora de parar. É para você que está cansado de treinar e não emagrecer. Até mesmo para você que não tem uma vida ativa, engordou e não consegue voltar ao peso que gostaria. E se você está cansado de sentir dor ao acordar, este vídeo é para você. É para você que sente dores frequentes e está se sentindo encurtado. É para você que está cansado e no final de semana só pensa em deitar no sofá e não fazer mais nada. É para você que nem sequer responde a mensagem dos amigos para aquele treino, aquele longão. É para você que voltou a treinar e não consegue render nem perto do que rendia. Mas se você é um atleta que entende a importância de esperar apenas algumas semanas para melhorar a sua performance, esse vídeo é para você também. É para você que parece não estar conformado que a idade chegou e quer fazer algo diferente. Mas se você é como o Mauro, 45 anos, se sentindo velho, cansado, acima do peso, com dores de cabeça frequente, sem disposição para voltar a treinar e brincar com o filho, eu acho que esse vídeo é para você. O Mauro saiu do sofá, está 12 quilos mais magro, sem dores, mais disposto, fazendo seus 10 quilômetros, tudo isso em menos de 2 meses. Bem, assim como o Mauro, nós também passamos pelos mesmos problemas. Há 7 anos, eu, com apenas 32 anos, e o Paulinho com 34, não conseguimos render e nem performar mais em treinos, quem diria em provas. Estávamos cansados e o treino não fluía, aumentava o volume ou a intensidade e sempre nos lesionávamos com frequência e sempre nos mesmos lugares. Eu na canela e o Paulinho na panturrilha. Pois é, Ivan. Eu comecei a me sentir muito diferente do que eu era. Com dores articulares, me sentia duro, encurtado, com dores de cabeça frequentes, que muitas vezes levava o dia todo. Um detalhe, eu sempre ficava ruim do estômago, parecia que eu estava sempre inchado, sempre embrulhado. Eram coisas que me incomodavam muito. Nos finais de semana eu queria só ficar no sofá, a família eu deixava de lado, não tinha energia para isso. Treinar eu nem pensava. Trabalhar era bem difícil, porque a disposição era bem baixa. E mesmo com toda essa experiência de que com 1, 2 horas de atividade física a gente reverteria o quadro, nada adiantava. Muito pelo contrário. Eu comecei a engordar, eu comecei a entrar na pior fase de funcionamento do meu corpo. Pois é, o Paulinho não falou pra vocês, mas ele chegou a ganhar 20 quilos. E eu ganhei 13 quilos. Pra quem sempre pesou menos de 65 quilos, chegar a 78 é bastante. E olha, para quem está acostumado a fazer treinos fortes, maratonas, triatlons, ironmans, provas longas com 12, 13 horas de duração, é até um contrassenso. Mas isso tem sido cada vez mais frequente entre pessoas comuns e até entre atletas de alto rendimento.
É só você olhar para o lado e perceber como ficam os ex-atletas profissionais de futebol, até de outros esportes, ou mesmo como tem atletas amadores acima do peso em provas de Ironman, em provas de maratona, mesmo treinando horas e horas por semana e seguindo a tal alimentação para atleta. Quanto mais nós treinávamos, mais fome tínhamos, porém menos energia para realizar as atividades do dia a dia, além de que nos sentíamos velhos. Até pensamos que nosso tempo já passou e teríamos que aceitar que a idade chegou. Mas espera aí, nós tínhamos apenas 30 e poucos anos. Foi aí que começamos a buscar alternativas. Sempre fizemos esporte para ter saúde e não viver à base de remédios, com um corpo sem saúde e com limitações que não só influenciariam no esporte, mas também na nossa qualidade de vida e nosso dia a dia de trabalho. Para a falta de disposição, eu tomei mais café. O que aconteceu? Eu ganhei uma gastrite. Para perder peso, foram diversas dietas. Primeiro, a de 3 em 3 horas. Depois, a dieta líquida. E então, a dieta da fome. Sei lá se esse é o nome mesmo. Mas que literalmente eu passei fome. Na verdade, eu começava e depois de poucos dias, mesmo respeitando tudo, dava dor de cabeça, me sentia mais fraco e em pouco tempo eu não sustentava, vinham os dias de fúria, comia tudo que vinha pela frente e eu voltava a ganhar peso. Nos treinos era uma montanha russa de tentativas. Aumentei meus treinos, não rendi. Diminui os volumes, piorei. Fiz treinos mais intensos para ver se mudava alguma coisa, tudo igual. Parti somente para os treinos mais leves e não saía do lugar. Eu ficava cansado, sem energia e nada adiantava. A verdade é que no final do dia eu ficava muito cansado, diferente de antes, quando eu só de mexer o corpo eu emagrecia e ficava disposto. E agora, quando não me lesionava, ficava 2 ou 3 dias parados para me recuperar. Para curar as lesões, fui atrás de todos os métodos, os mais ortodoxos até os menos ortodoxos, além das diversas terapias alternativas que tem por aí. Tomei anti-inflamatório, remédio para dor, florais, fiz acupuntura, massagem. As dores até melhoravam, mas logo começava a me movimentar ou treinar um pouquinho mais forte e sem qualquer evidência, as lesões e as dores voltavam. Eu procurei orientação para perder peso. Me deram inibidor de apetite. Tomei. Falaram de reposição hormonal. Até queriam me dar anabolizante. Juro que sem respostas titubeei. Mas não tomei. Quando percebemos que atingimos esse estágio, sem energia, disposição, e começamos a perder a motivação para fazer as coisas que a gente costumava fazer com paixão por conta de limitações físicas, o treino e a performance passaram a não ser o nosso maior desafio, mas sim conseguir fazer com que o corpo respondesse positivamente com energia e saúde. Performar já não era a nossa maior preocupação, era o menor dos nossos problemas nesse momento. Foram muitas tentativas sem respostas. Queríamos que o corpo voltasse a responder, voltasse a funcionar direito, voltasse a ficar mais equilibrado, igual ao que tínhamos alguns poucos anos atrás, para ter aquela energia, para treinar, aquela energia e disposição que tínhamos e parecia que estava fugindo por algum lugar. Entendemos que era hora de pensar fora da caixa, sair do mainstream, sair do senso comum. A partir daí, começamos a estudar, entender que a base dos nossos problemas, das dores, falta de vitalidade, falta de energia, baixa performance que estávamos enfrentando, era a mesma. Começamos a enxergar padrões. Procuramos as soluções nas formas mais simples e fundamentais do homem e da natureza. Trouxemos à mesa, juntamos os fundamentos da fisiologia do esporte, da resposta do corpo ao treinamento esportivo e o rendimento desse corpo, da alimentação ancestral com conhecimento empírico e, principalmente, resultados vindos da nossa prática. Isso mesmo, a prática. Aquela aplicada no dia a dia, na vida real, sentindo no nosso corpo, aprendendo com as respostas dadas por ele aos mais diversos estímulos, interligando os pontos, testando e aprendendo, acertando e errando. A verdade é que não existe apenas uma única solução, a tal solução milagrosa,
ou a poção mágica, o Sukugami. Mas existe sim um conjunto de ações interligadas, estruturadas como as partes do nosso corpo, com a nossa mente e em nosso ambiente. Nosso metabolismo estava cansado, nosso metabolismo estava fadigado, nossas células, o sistema que dá funcionamento ao nosso corpo, ao nosso metabolismo, não estava eficiente. E isso ninguém te fala. Ninguém te fala que se você come pouco, ou se você não come o suficiente para recarregar a sua energia e não se hidrata com os eletrólitos corretamente, você vai ficar com tontura, pode desmaiar, ficar fraco ou sequer conseguir treinar. Ou então, de que nada adianta você fazer as atividades físicas e não dormir e descansar direito, porque o seu corpo começa a te dar sinais de cansaço. São sinais quase imperceptíveis. Um rendimento ruim aqui num treino, aí um outro bom dia de treino e sem a menor explicação novamente aquele rendimento ruim. Sem contar que tudo isso potencializa as suas lesões. Até que sem você perceber, começa a ficar mais fraco, começa a ficar sem energia, o seu corpo começa a compensar. E sabe como? Simples, mais fome. E aliás, geralmente por doce. E você sabe por quê? Porque esse doce te dá uma energia extra de curtíssimo prazo. Então, foi aí que começamos a notar que muitas pessoas passam por isto. Pessoas aparentemente saudáveis e que cuidam da alimentação. Algumas com mais carboidrato, outras com menos carboidrato. Praticam atividades físicas e mesmo aparentemente fazendo tudo o que dizem que é direito, mesmo aparentemente fazendo tudo aquilo que dizem que é certo, elas estavam sem energia, disposição, ficavam doentes frequentemente e se lesionavam, geralmente nos mesmos lugares. Ninguém te ensina a fazer atividade física em jejum, sejam elas intensas ou não. Já vi muita gente falar que passa mal, já vi gente falando que faz jejum e sai para correr e sem se hidratar, e aí o que acontece? Cãibras e até mesmo desmaios. Essa galera, no final, fala que jejum não funciona. Pois é, todo mundo te fala que tem que treinar mais para diminuir a gordura do seu corpo, mas ninguém te fala que de nada adianta treinar sem dormir direito, porque não dormir direito te desregula e só faz você querer comer mais e no fim do processo você vai ganhar mais peso. Ninguém te fala que só fazer dieta restritiva, comer menos do que necessita, passar fome, além de te deixar irritado, não adianta. Quem tem este tipo de orientação alimentar e não se hidrata corretamente, por exemplo, acaba confundindo a sede com a fome. E no fim, uma hora ou outra não sustenta e acaba comendo demais, voltando a engordar, ganhar peso e acumular mais gordura. Mas quando você equilibra a alimentação, a hidratação, mas não só a hidratação com a reposição eletrolítica, a ativação metabólica, a atividade física com descanso e a sua mente em sintonia, seu corpo não somente passa a funcionar bem, mas funciona com mais eficiência e rende melhor. Quando o seu corpo funciona com mais eficiência, você precisa de muito menos energia para produzir. Você ganha na performance, atinge resultados muito melhores do que quando o seu corpo tinha que gastar energia para tratar todos esses desequilíbrios e disfunções causados, por nós mesmos. Foi assim que eu e o Paulinho melhoramos a eficiência do nosso corpo, a eficiência do nosso metabolismo. E de que forma fizemos isso? Treinando o metabolismo. Treinando as nossas células para produzir mais com menos esforço, dando a elas o combustível limpo para este funcionamento. E a chave está dentro de nós. A chave está na nossa mitocôndria. Ela é a usina de energia do nosso corpo, do nosso metabolismo. Isso mesmo, a chave está dentro de você, dentro das nossas células. Essa organela é a mitocôndria, uma peça fundamental do nosso metabolismo. A peça-chave, quase invisível e responsável por produzir a nossa energia. Com o estilo de vida atual, a alimentação inadequada, em comer sem se nutrir, com excesso de estresse, o uso excessivo do corpo para atividades físicas, exposição a toxinas, enfim, com tudo isso, não é de se esperar diferente o metabolismo começar a falhar. O rendimento cai, a capacidade de produzir mais com menos esforço diminui e a máquina precisa de manutenção.
Paulinho, vamos fazer uma analogia aqui para explicar, usando como exemplo um carro. Bora! Então, quando temos um motorista desatento, ou barbeiro, que força o motor desse carro, faz ele funcionar com as marchas erradas, coloca um combustível que é ruim ou até está adulterado, não faz a manutenção correta e não troca o óleo no tempo certo. O que você espera que aconteça com esse carro, com esse motor? Eu não preciso nem te falar, né? O motor para de funcionar bem, o carro deixa de ser econômico e começa a apresentar falhas. E aí o que você faz? Leva esse carro para manutenção. Exatamente como no caso do carro e o seu motor, o nosso corpo e a nossa mitocôndria não estão funcionando bem. E aí? Eu te pergunto, Paulinho, como a gente faz para voltar a funcionar bem? Como um carro que não funciona bem, o que você precisa? Você precisa fazer um passo a passo para identificar e corrigir os erros. É isso mesmo. Precisa entrar com a lubrificação correta para evitar o desgaste. Levar o motorista para um programa de reciclagem para reaprender a usar a sua máquina e ter o comportamento adequado para fazer as revisões nos tempos certos e evitar entrar no estado de emergência. Precisamos dar o combustível correto. É necessário ter disciplina nas manutenções preventivas, evitar o desgaste e consertar eventuais defeitos. Usar a máquina na medida certa, na velocidade certa e calibrada para permitir que ela se recupere. No caso das nossas mitocôndrias, nós desenvolvemos um passo a passo, um processo estruturado para cada tipo de máquina, para cada corpo e estado que se encontra. Nós desenvolvemos o que chamamos de método Keto Coaches. E com o método Keto Coaches, você treinará o seu metabolismo, aprendendo a usar a gordura como combustível principal, maximizando o potencial da sua mitocôndria. Isso mesmo, você vai tornar a sua mitocôndria mais eficiente. Mas como que a gente faz para treinar esse metabolismo, né? Você vai treinar o seu metabolismo para usar essa gordura, como a gente falou, como o principal combustível. Mas como vamos fazer isso? A produção de hormônios é estimulada através, por exemplo, de um sono reparador, uma nova alimentação, uma nova abordagem alimentar, uma ativação metabólica e exercícios. Com isso, esses hormônios, umas catecolaminas que a gente chama, o cortisol, GH, que são responsáveis por atividades enzimáticas que fazem a quebra dessa gordura, né, que são enzimas lipolíticas que a gente chama, transformando essa gordura em combustível. Ou seja, com a maior produção de enzimas lipolíticas, enzimas que quebram a gordura, você passa a ter uma maior eficiência e, consequentemente, com maior produção de energia através do uso dessa gordura. Assim, as mitocôndrias começam a utilizar mais esse combustível e tornam-se mais eficientes. Com a mudança no aumento da oferta de gordura e de proteína e a redução da oferta do carboidrato, você começa a estimular com que suas mitocôndrias reaprendam a consumir os corpos cetônicos, que são um combustível que vem lá da sua gordura. E eles têm 4 vezes mais energia do que o usado pelo carboidrato. Ou seja, mais energia disponível em uma máquina, ou seja, seu corpo mais eficiente para usar. Certo, Ivan? É certo, porque o aumento na oferta de alimentos mais naturais, com menos toxinas, além dos aditivos aqui que nós temos para melhorar o funcionamento do seu metabolismo, auxiliam esse processo de quebra da gordura, esse processo de combustão aí. Com isso, você repara o desgaste, com o tempo você vai reparando o desgaste da sua mitocôndria, melhorando o seu metabolismo e de forma gradativa a oferta de energia aumenta para o seu músculo e isso vai te ajudar a funcionar com mais eficiência. Melhora a lubrificação do seu corpo através das ativações metabólicas e da hidratação. Reduz o acúmulo de toxinas causadas por maus hábitos, por estresse, por mau uso da recuperação, do descanso e do sono. Dessa forma, o seu corpo aprende a produzir mais energia com menos esforço. Suas células passam a ser mais eficientes e sua pilha energética funciona na sua máxima eficiência. Naturalmente, você vai passar a funcionar com mais rendimento e na sua melhor performance.
Com as suas células funcionando com mais saúde e eficiência, performando melhor, e o seu rendimento aumenta. Você fica menos inflamado, passa a ter menos lesões, por exemplo, mais energia, mais gás, disposição, e aí a performance e os resultados são consequência de tudo isso. Isso tudo permite que seu corpo tenha mais eficiência, produza mais e tenha mais resultados com menos esforço, com menos desperdício de energia. Para atingir esse resultado, essa maior eficiência do seu corpo, desenvolvemos um método, o método Keto Coach. Um passo a passo que se baseia em 5 pilares, que não só andam de mãos dadas, como precisam ser trabalhados simultaneamente, para conseguirmos o resultado esperado nas desejadas 8 semanas. Aqui você vai encontrar Keto Full, uma alimentação que resgata a nossa forma ancestral guiada pela proporção áurea, uma forma equilibrada de se nutrir com alimentos de verdade. Além disso, temos o Keto Mix, que melhora a absorção dos nutrientes em uma alimentação que desinflama totalmente o seu corpo. Temos o Reset, para que você tenha clareza sobre suas decisões. Você já viu, por exemplo, como é difícil a gente guardar dinheiro quando a gente não tem um objetivo específico? Não adianta de nada, todas essas técnicas que a gente está falando, se não está preparado, a sua cabeça não está preparada para comandar o seu corpo. Pilar hidratação. Hidratação hidroeletrolítica. Não se trata apenas de líquido, mas também de eletrólitos, para promover o melhor funcionamento do seu organismo, melhorar a contração muscular, potenciar e seu raciocínio lógico. Temos a ativação metabólica, que é um conjunto de atividades que visa ativar o seu corpo, alongar e se espreguiçar, as atividades físicas com baixa intensidade para ensinar com que o seu metabolismo utilize a sua gordura de reserva como combustível, além de aumentar a sua disposição, dar mais elasticidade e melhoria do seu tônus muscular. Regeneração. É o momento de se recuperar. Incorporar as várias mudanças de hábitos e adaptações do seu corpo em um novo estado, ajudando no controle da ansiedade, estimulando a produção de GH, o hormônio do crescimento e da prolactina, que melhora o seu sistema imunológico e também ajuda você a perder peso. Agora conheça os estágios, as etapas, o passo a passo que você irá passar quando pegar aquela energia extra da sua gordura com o método Keto Coach em 8 semanas. Fase 1. Preparação. Prepara você para ficar pronto para começar as sessões de atividades. Você adquire os novos hábitos, além de responder a um questionário do Keto Group, que vai te colocar e vai te classificar em função da sua fisiologia e do seu nível de atividade física. Fase 2. A fase que nasce um herói. Reajusta a alimentação, insere a hidratação com eletrólitos, ativa o seu metabolismo com descanso e a ativação metabólica. E fica naturalmente mais saciado e com mais energia, passando a comer proporcionalmente menos. Você começa a sentir o seu corpo funcionar melhor, utilizando já a gordura como combustível, e percebe que está menos inchado, retendo menos líquidos, podendo até ter diminuído já algumas medidas. Fase 3. Fase do poder. A sua mente está mais forte, suas crenças consolidadas, uma melhor absorção dos nutrientes com o uso do Keto Mix acontece. Você passa a querer mais atividades metabólicas e treinos. Começa a se acostumar a esse novo estado do seu corpo. Corpo e mente entram em conexão, fazendo você se sentir bem menos cansado e sem fadiga. A pele melhora e, inevitavelmente, diminui a gordura corporal. Perde peso, além dos seus níveis inflamatórios caírem e a imunidade aumentar. Fase número 4. O super-herói desgovernado. O volume de atividades físicas aumenta, acelera sua ativação metabólica e a sua atividade neuromuscular. Seu corpo aprende a não precisar comer toda hora, aplicando os jejuns curtos, de 12 a 16 horas. E aqui seu corpo não só usa a gordura corporal como fonte de energia, como também começa a acelerar o seu metabolismo. A elasticidade da sua pele melhora, entra o fortalecimento neuromuscular,
você fica fisicamente e mentalmente mais confiante e forte. Fica mais cheio de gás, disposição e com vontade de realizar todos os seus sonhos. Fase 5. Super-herói Liga da Justiça. Aqui seu corpo aprendeu com o novo metabolismo e ganha 2 presentes que são: primeiro, aprende a controlar o seu estado de saúde e rendimento com os marcadores biológicos e a interferir na performance com os reparos da caixa de ferramenta. Segundo, ativa a usina de energia do seu corpo, podendo ficar 24 horas em jejum, tendo a máxima energia que se pode imaginar e, neste momento, além de um corpo mais forte, resistente, saudável, disposto e produtivo, a sua autoestima e clareza mental se tornam evidentes, pois certamente você chegou aonde deseja e basta continuar. Agora que você já entendeu como isso funciona, você tem a chance de participar desse processo e se aprofundar aqui no método Keto Coaches. Por isso que estamos aqui, para te convidar a entrar nesse universo de super-heróis, junto comigo e com o Ivan. Com acompanhamento, entendendo passo a passo e como implementar no seu dia a dia, nos seus hábitos diários, como iniciar e já começar a colher os resultados nas primeiras semanas, melhorando sua performance física e mental, usando a sua gordura corporal como combustível. Basta clicar no botão e faça agora mesmo a sua inscrição. Assim que fizer a inscrição, você vai receber imediatamente após a compra o acesso às aulas online do curso Keto Coaches, através de um login e senha no seu e-mail. Aulas em vídeo, com aplicação prática e aprofundamento teórico do método, apostila com conteúdo de todas as aulas e a matriz NetCarbs, que é uma ferramenta para você e nós, seus mentores, acompanharmos a sua evolução em tempo real. Conhecimento para você aprender a medir se seu corpo está realmente sendo eficiente, consumindo a gordura e produzindo energia com ela. Um kit de ferramentas para você aprender a ajustar, melhorar e corrigir a performance do seu corpo na produção de energia, além das aulas semanais ao vivo conosco, eu e o Paulinho, para você não apenas tirar as suas dúvidas, mas também receber novas orientações e melhorar o rendimento. Um grupo no Telegram, no WhatsApp, para você receber informações e as atualizações do curso. Deixar suas críticas e sugestões também é importante, a gente precisa te ouvir. E uma área de membros e comunidade fechada no Facebook para troca das nossas experiências. E se mesmo assim você perceber que este curso não é para você, ou se não gostar, você vai receber o seu dinheiro de volta em 14 dias. Por lei, são 7 dias, mas a gente prefere que você tenha mais tranquilidade, entenda bem o que você vai receber e ter certeza de que o nosso curso Keto Coaches atende à sua necessidade. Se depois de tudo que apresentamos fez sentido para você, te esperamos no curso. É isso aí. Muito obrigado.